Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1998. O número de trapézios distintos que se pode obter dispondo-se de 4 e apenas 4 segmentos de reta, medindo respectivamente 1, 2, 4 e 5 centímetros, é qual dessas alternativas? Bom, eu vou colocar no quadro um trapézio. Temos esses dois lados, este e este paralelos. E nós vamos fazer em casos. Perceba que aqui nós temos a base maior e aqui nós temos a base menor. Esses 4 segmentos eles precisam ser preenchidos com os números 1, 2, 4 e 5, sem repetição. De que forma a gente consegue preencher esses números 1, 2, 4 e 5 nessas posições, de modo a formar trapézios? Então, vamos tentar imaginar se a base maior pode ser igual a 1. Perceba que a base maior não pode ser igual a 1, porque senão a base menor teria que ser um desses números aqui, né? 2, 4 e 5, a gente não tem nenhum desses números que é menor do que 1. Então a gente não pode ter aqui embaixo o valor 1, mas a gente pode ter o valor 2. Se aqui vale 2, se a base maior vale 2, obrigatoriamente a base menor deveria ser igual a 1, né? E por que nessa condição nós não conseguimos formar um trapézio? Bom, perceba que aqui a gente só pode colocar 4 ou 5, né? Vamos colocar 4 e aqui 5, e daí a gente vai ver que se a gente for fazer este caso ou aquele, né, os casos são análogos, trocar o 4 pelo 5 aqui, ó, a gente vai chegar na mesma contradição, ou seja, a gente não vai conseguir formar um trapézio. Então eu vou deixar nessa posição o 4, nessa posição o 5, e o que nós vamos fazer? Vamos ligar este segmento. Este segmento, ele é paralelo a este daqui, né? Ou seja, nós acabamos de formar aqui, ó, um paralelogramo. Logo, esta medida vale 5, né? Porque são lados opostos, né? Estamos diante de um paralelogramo, então são lados congruentes. E aqui embaixo temos medida igual a 1. Como tudo vale 2, logo aqui vale 1. E, portanto, perceba que aqui, ó, chegamos numa contradição geométrica, né? Isso aqui não é um triângulo, porque para ser um triângulo deveria satisfazer a desigualdade triangular, né? O 5 deveria ser menor do que a soma desses outros dois lados, só que o 5 é igual a 4 mais 1, e não estritamente menor do que 4 mais 1. Então aqui nós não temos um triângulo e, portanto, não podemos ter uma base maior igual a 2. Então, vamos tentar o quê? Vamos tentar uma base maior igual a 4. E a gente vai ver que base maior igual a 4 também não vai ser possível. Bom, se a base maior é 4, temos duas possibilidades para a base menor. Ou é 1 ou é 2. Vamos começar com base menor igual a 1. E daí, novamente, a gente traça este segmento, formando aqui um paralelogramo, né? Ou seja, esta medida aqui vale 1 e essa daqui vale 3. Né? Porque 3 mais 1 tem que ser igual a 4. Bom, a gente só pode colocar aqui ou aqui dois números, duas possibilidades, que é o 2 e o 5. Bom, se a gente colocar o 2 aqui e o 5 aqui, ou o 5 aqui e o 2 aqui, a gente vai chegar na mesma contradição geométrica, porque olha só, vamos colocar o 2 aqui e o 5 aqui, daí você pode fazer o caso contrário que vai ser análogo. Bom, colocando essa disposição, 2 aqui e 5 aqui, como aqui nós estamos diante de um paralelogramo, aqui vale 5, né? E perceba que, novamente, isso daqui não vai ser um triângulo. Por que não vai ser um triângulo? Porque deveria satisfazer a desigualdade triangular. O 5 deveria ser menor do que o 2 mais 3, só que o 5 é igual a 2 mais 3. Então, a gente chegou numa contradição geométrica. Agora, vamos colocar aqui 2, né? Daí a gente pega e traça este segmento, formando aqui, portanto, um paralelogramo. Logo, aqui vale 2, né? E aqui vale 2 também, né? Porque tudo é 4, então 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Agora, esses dois segmentos aqui, eles podem ser preenchidos com os números 1 ou 5. Se a gente colocar 1 aqui e o 5 aqui, a gente vai chegar na mesma contradição geométrica do que se colocar o 5 aqui e 1 aqui. Vamos colocar, por exemplo, 1 aqui e o 5 nesta posição.
Bom, aqui, portanto, vale 5, né? Porque isso aqui é um paralelogramo. E, novamente, não temos um triângulo nessa posição, né? Porque deveria satisfazer a desigualdade triangular, ó. O 5 deveria ser menor do que 1 mais 2, né? A desigualdade triangular nos diz que cada lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, ó. O 5 é maior do que 1 mais 2, ele não é menor do que 1 mais 2. Então, aqui não formamos um triângulo e, portanto, temos uma contradição geométrica. Logo, o que nós devemos fazer? Aqui embaixo, essa base maior, obrigatoriamente, ela tem que ser preenchida com o número 5. A gente viu que não pode ser 1, não pode ser 2, não pode ser 4. Então, talvez a gente consiga construir um trapézio em que a base aqui embaixo vale 5. Bom, se aqui vale 5, aqui a gente tem 3 possibilidades. 1, 2 ou 4. Vamos começar com o número 4, e daí a gente vai ver que nós vamos chegar também numa contradição geométrica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos traçar esta paralela, né, como a gente fez sempre, aqui formando um paralelogramo. Então, aqui vale 4 e aqui vale 1, né? 1 mais 4 tem que ser igual a 5. Bom, para esses lados aqui, a gente só pode colocar ou 1 ou 2. Se você colocar 1 aqui e o 2 aqui, ou 2 aqui e 1 aqui, você vai chegar na mesma contradição. Vamos colocar aqui o 1 e aqui o 2. Como isso aqui é um paralelogramo, aqui vale 2, né? Esse segmento preto vale 2. E, novamente, ó, não temos um triângulo, né? Porque o lado 2 deveria ser menor do que 1 mais 1, só que 2 é igual a 1 mais 1. Logo, não podemos ter aqui, ó, como base menor o número 4. Então, vamos colocar como base menor o número 2. E daí, novamente, a gente traça, formamos este paralelogramo. Aqui vale 2. Aqui a gente só pode colocar 1 ou 4. Então, vamos colocar aqui 1 e aqui 4. Se você trocar, colocar o 4 aqui e 1 aqui, você vai também chegar na mesma contradição geométrica. Vamos deixar nessa disposição. Se aqui vale 4, aqui vale 4. Como tudo isso aqui vale 5, né? E aqui já vale 2, então aqui só pode ser 3. E perceba a contradição geométrica novamente, ó, pela desigualdade triangular. Ó, o 4... não é menor do que 1 mais 3. O 4 é exatamente igual a 1 mais 3. Então, a gente não pode ter uma base menor igual a 2. Logo, a única possibilidade de base menor é 1. A gente tem que ter aqui o número 5 como base maior, o número 1 como base menor. Então, novamente, vamos traçar aqui, ó, formar este paralelogramo. Aqui vale 1, né? E agora aqui a gente vai poder colocar o 4 nessa posição e o 2 nessa posição, e o 2 nessa posição e o 4 nessa posição. Nós vamos formar, em teoria, 2 trapézios, né? Por que a gente forma 2 trapézios entre aspas, né? Porque na verdade a gente vai ver que só é um, porque um vai ser congruente ao outro. Então vamos colocar aqui o 2 e aqui o 4, e depois a gente troca, coloca o 4 aqui e o 2 aqui. Bom, colocando o 2 aqui e o 4 aqui, a gente vai formar um trapézio, né? Porque olha só, esse segmento preto aqui vai valer 4, né? Se aqui já vale 1 e tudo vale 5, aqui vale 4. Formamos aqui, ó, um triângulo isósceles, né? Isso aqui de fato é um triângulo. O 2 é menor do que 4 mais 4. O 4 é menor do que 2 mais 4. Então, formamos um trapézio. Se a gente trocar, né? Se a gente colocar o 4 aqui e o 2 aqui, então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4, né? Porque 4 mais 1 tem que ser igual a 5. E a gente formou, ó, o mesmo triângulo, né? O 4, 4, 2. Né? Então, o que nós temos com isso? Né? A gente tem o seguinte, ó. Existe talvez a possibilidade de nós termos formado 2 trapézios. Mas a gente vai ver que esses 2 trapézios, na verdade, eles são congruentes. Então, vamos apagar aqui. E vamos, antes de mostrar que esses 2 trapézios eles são congruentes, vamos mostrar o seguinte, ó. A gente sabe que quando a gente tem 2 triângulos, se eles possuem os mesmos lados, né, eles são congruentes. Quando a gente tem 2 quadriláteros com os mesmos lados, será que eles são congruentes? A gente tem 2, né, como eu falei para vocês anteriormente, ali a gente tem 2 trapézios que possuem os mesmos lados. 1, 2, 4 e 5. A gente tem que verificar se eles são congruentes. O fato da gente ter 2 quadriláteros que possuem os mesmos lados não significam necessariamente que eles são congruentes como nos triângulos, né? Nos triângulos, um dos casos de congruência é o caso lado, lado, lado.
Quando a gente tem dois triângulos, eles possuem três lados iguais, né? Os três lados iguais, então eles são congruentes. No caso de quadriláteros, não. Ó. Aqui a gente tem um quadrado, né? E como que eu formei este paralelograma aqui embaixo? Ó? Eu simplesmente peguei esse segmento aqui, ó, e rotacionei ele 60 graus. E peguei esse segmento aqui, rotacionei no mesmo ângulo. E daí eu peguei esse ponto A, joguei aqui no ponto A', peguei esse ponto D, joguei aqui no ponto D'. E isso daqui, ó, vai ser um paralelogramo. Né? E por que é um paralelogramo? Porque que esse segmento aqui, ele é paralelo a esse, ó, porque olha só, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Então este ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque é um quadrado. Então este ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. Então esta reta aqui é paralela a esta, né? E a gente tem uma reta aqui, ó, e essa reta aqui, com esses mesmos ângulos. Então essas duas retas, elas são paralelas. Logo, este objeto aqui, ele vai ser um paralelogramo, né? Porque a gente sabe que esse segmento tem da mesma medida que esse, porque são simplesmente rotações desses outros segmentos aqui. E o fato desse ser congruente a esse, eles serem paralelos, vai fazer com que este quadrilátero aqui ele seja um paralelogramo, ou seja, este quadrilátero ele possui as mesmas medidas deste quadrado aqui de lados, né? Só que são dois quadriláteros que não são congruentes. Então temos aqui um exemplo, né, de dois quadriláteros que possuem mesmos lados, mas que não são congruentes. E agora nós vamos mostrar que esses dois trapézios são trapézios congruentes, são os mesmos trapézios que nós obtemos ao fazermos aqueles casos, né, anteriormente, nos slides anteriores. Então, por que são dois trapézios congruentes? Bom, a gente já viu que eles têm as mesmas medidas de lados, 5, né, um para a base menor e um para a base maior, só que aqui vale 4, aqui vale 2, e aqui vale 2 e aqui vale 4. Por que esses dois trapézios eles são congruentes? Para a gente mostrar que eles são congruentes, não basta que eles tenham lados iguais, como a gente viu no exemplo anterior, do quadrado e do paralelogramo. A gente tem que mostrar que, além deles terem os mesmos lados iguais, que eles já têm, a gente tem que mostrar que eles possuem ângulos correspondentes iguais. Então, como que a gente vai fazer para mostrar que esses dois trapézios são congruentes? Bom, lembre que aqui a gente já tinha formado um paralelogramo, né? Como a gente fez nos slides anteriores. Então, aqui vale 1, ou melhor, aqui vale 2, aqui vale 1. E para o lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai formar um paralelogramo aqui, né? Vamos formar aqui, ó, um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. A gente ainda não sabe se esse paralelogramo aqui ele é congruente a esse, né? Porque a gente não conhece os ângulos. Nós sabemos apenas que eles possuem mesmas medidas, né? Que esses dois quadriláteros, esse e esse, eles possuem lados iguais a 1 e 2. Mas a gente sabe que aqui vale 1 e aqui vale 2, né? A gente pode ter assim, né? A gente pode ter aqui 2 e aqui 1, né? E a gente fecha assim, né? Mas a gente pode ter uma abertura um pouco menor, né? A gente pode ter aqui 2 e aqui 1, e a gente fecha assim, ó. São dois quadriláteros que são paralelogramos, tem lados 1 e 2, mas não são congruentes. Então a gente não sabe nada a respeito desses dois quadriláteros aqui, deste e deste. A figura aqui nos sugere que sim, mas a gente tem que provar matematicamente isso. Então como que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que olhando para essa figura que existem dois objetos que são congruentes com certeza. Que é este triângulo aqui, ó, ele é congruente a este triângulo. Lado 2, lado 4, lado 2, lado 4, né? E aqui vale 4, ó. Isso aqui vale 4. Aqui a gente tem um 4 também, ó. Aqui vale 4, né? Porque 4 mais 1 tem que ser igual a 5. Então, esses dois triângulos aqui, que são dois triângulos isósceles, eles são triângulos congruentes pelo caso lado, 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 né? É um dos casos de congruência de triângulo. Então, vamos preencher os ângulos, ó. Então, aqui nós temos um ângulo vermelho, né? Ângulo vermelho, os dois quadriláteros, eles são... os dois triângulos, eles são isósceles, então os ângulos da base são iguais. Aqui vai ser ângulo vermelho e aqui vai ser ângulo vermelho. Nós vamos colocar aqui, ó, ângulo verde para cá, ângulo verde nessa posição. Então, a gente já sabe, ó, que um dos ângulos desses dois trapézios são iguais, que é esse daqui. Este ângulo desse trapézio é igual a este ângulo desse trapézio.
ainda falta mostrar os outros 3 ângulos, né? Este aqui, esse aqui e este ângulo dali. Então, perceba agora o seguinte, ó, que olhando para este triângulo aqui, ele tem este ângulo, né? E também tem este ângulo aqui que é suplementar do ângulo vermelho. O ângulo suplementar do ângulo vermelho, aqui tem que ser roxo, aqui tem que ser roxo também, né? Porque o ângulo suplementar do ângulo vermelho, se aqui vale alfa, aqui vale 180 menos alfa. Se aqui vale alfa, aqui vale 180 menos alfa. Então a gente tem essa disposição, ângulo roxo e ângulo roxo. Mas a gente já sabe que isso daqui, né, é um paralelogramo. Então, ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então, este ângulo tem que ser igual a este. E, de forma análoga, este ângulo aqui tem que ser igual a esse, porque isso aqui a gente já sabe que é um paralelogramo. E agora a gente sabe que os dois paralelogramos, este e esse, eles são congruentes, né? Porque os ângulos que faltam, eles também precisam ser iguais. Ângulos opostos aqui precisam ser iguais. Ó. Este ângulo vai ter que ser igual a este ângulo. E este ângulo vai ter que ser igual a este ângulo, né? Porque eles já possuem ângulos roxos, né? Naquela posição. Então, para a soma dar 360 graus, e como esses dois ângulos aqui opostos eles são iguais, então se a gente coloca ângulo amarelo aqui, aqui também tem que ser ângulo amarelo. Se aqui a gente coloca ângulo amarelo, aqui a gente coloca ângulo amarelo também. Então, perceba que formamos dois trapézios que possuem mesmos lados, né, mesmas medidas de lados, e possuem mesmos ângulos correspondentes. Ó. Ângulo roxo, ângulo roxo. Ângulo verde, ângulo verde. Ângulo amarelo, ângulo amarelo. E ângulo amarelo mais vermelho, ângulo amarelo mais vermelho. Então, os dois trapézios que nós vimos naquele slide anterior, de fato, eles são congruentes, né? Temos aqui dois trapézios congruentes e, portanto, a nossa resposta vai ser a letra B. A gente só consegue formar um trapézio com esses dados aqui, 1, 2, 4 e 5. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.